Olá, ouvintes, começando mais um FIP Sports aqui pelo LAPP Mídias, o seu canal de comunicação aqui do Unifip MOC, o laboratório de publicidade e propaganda, cada semana trazendo novos conteúdos, informações relevantes em todos os segmentos. E hoje, você sabe, segunda-feira é dia de esportes e vamos falar então do FIP Esporte. Hoje, segunda-feira, dia 4 de dezembro, o ano está chegando já na sua reta final. Entramos finalmente no último mês do ano, dezembro chegou. E chegou sem chuva, hein? Precisando de muitas chuvas aqui na região do norte de Minas, em outras regiões também, que está muito carente de chuva nesse período. Já era para estar chovendo. Mas com seca, com chuva, com calor, a gente segue as informações do esporte nessa segunda-feira. Segunda-feira que marca o encerramento da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, edição de 2023. Um campeonato que realmente teve a grande surpresa, né? Que foi o Botafogo que fez um primeiro turno irretocável e no segundo turno fez exatamente ao contrário, conseguiu perder o campeonato. Botafogo que tinha aí muitos pontos em cima do segundo colocado, mas como os especialistas dizem, né, o esporte, o futebol é um jogo psicológico também, e o Botafogo não conseguiu dar continuidade à sua campanha vitoriosa e perdeu vários jogos importantes, e foi alcançado, sim, pelos adversários, entre eles o Palmeiras, que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro, está com as duas mãos na taça, campeonato que vai se encerrar na próxima quarta-feira. Mas nessa última rodada, né, do Campeonato Brasileiro, tivemos alguns resultados importantes que já definiram a vida aí de alguns times. No sábado, o Corinthians, jogando em Itaquera, perdeu mais uma para o Internacional do técnico argentino Cudê. O Corinthians foi derrotado por 2-1 na Arena, ficando então com os 47 pontos ali, próximo à zona do rebaixamento. O outro jogo de sábado foi a vitória do Atlético Mineiro por 2-1 frente ao São Paulo, com um gol nos acréscimos, aos 50 minutos, o artilheiro do campeonato, o Paulinho, fez o segundo gol do Atlético, que deu esperanças ao Atlético, né, ainda de título, mas tinha que acontecer a rodada de domingo. E a rodada de domingo já abriu com a vitória do Palmeiras por 1-0 frente ao Fluminense, ao time reserva do Fluminense, né, o Fluminense que se prepara para disputar o Campeonato Mundial em Dubai, e poupou os seus melhores jogadores, os seus titulares. O Palmeiras não tinha nada a ver com isso, se aproveitou e venceu por 1-0, colocando as duas mãos na taça. Outro resultado desse domingo foi a vitória do Flamengo diante do Cuiabá no Maracanã. Flamengo que se despede da sua torcida no Maracanã, maior recordista de público desse campeonato, mas teve uma campanha instável. O Flamengo também chega na pontuação, né, que pode dar chance ao título, mas a distância no saldo de gols é muito grande para o Palmeiras, o que inviabiliza o sonho da torcida rubro-negra de ser campeão no ano de 2023. No Engenhão, o Cruzeiro conseguiu resolver a sua situação aí de rebaixamento, né? Aliviando a torcida do Cruzeiro com empate de 0-0 com o Botafogo. O Botafogo que foi líder durante a maioria das rodadas do Campeonato Brasileiro, mas nas últimas deixou a peteca cair. E esse empate, então, o Cruzeiro conseguiu atingir a pontuação e não cai mais nesse Campeonato Brasileiro, se salvando. Quem está em maus lençóis é o Vasco da Gama, que perdeu para o Grêmio na despedida do Luís Soares, né? O Grêmio venceu o Vasco por 1-0 e o Luís Soares vai se despedindo da equipe gremista, deixando bastante saudade e deixando o Vasco numa situação bastante complicada, precisando de uma vitória
na partida final que vai acontecer na última rodada. O Atlético Paranaense também complicou a situação de um outro ameaçado, que é o Santos, venceu por 3-0 na Arena da Baixada, e o Santos também corre sérios riscos de rebaixamento e precisa mais do que nunca vencer a sua última partida. O Fortaleza venceu o Goiás por 1-0, Goiás que já estava eliminado, e no Independência a surpresa da rodada, a vitória do América Mineiro, o América já rebaixado, vencendo o Bahia por 3-2, e esse placar então salvou o Cruzeiro do rebaixamento. O Cruzeiro poderia até ter perdido o jogo para o Botafogo, que se livrava do rebaixamento. Então, com esses resultados, o Palmeiras então apresenta-se como líder do campeonato com 69 pontos, e dividindo a vice-liderança nós temos o Atlético Mineiro e o Flamengo com 66 pontos. O Botafogo ficou um pouco para trás com 64. O Atlético e o Flamengo ainda têm chances de título, mas para isso acontecer, o Palmeiras precisa perder na última rodada, onde enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, e o Flamengo, tanto o Flamengo quanto o Atlético Mineiro, tirar um saldo muito grande de gols, 9, 10 gols, para conseguir chegar até a equipe do Palmeiras. Portanto, uma missão muito difícil, não só para o Atlético e o Flamengo, e claro, o Palmeiras também vai ter uma missão difícil, mas com certeza levar goleada vai ser uma coisa complicada de acontecer. Mas vamos aguardar, porque o futebol é o esporte do imprevisível, né? Você às vezes espera uma situação e acontece completamente outra situação. Então vamos aos jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro. Esse campeonato que vai ficar marcado com a derrocada do Botafogo, que estava com a mão na taça e conseguiu perder o campeonato. Nós teremos aí o jogo da melancolia dos rebaixados Goiás e América, e o jogo mais importante da rodada, que é o Cruzeiro recebendo o Palmeiras no Mineirão às 21 horas nessa quarta-feira. O Bahia enfrenta o Atlético no mesmo horário na Fonte Nova. O Bahia precisa vencer o Atlético para escapar da zona de rebaixamento. São Paulo enfrenta o Flamengo no Morumbi. O Flamengo ainda buscando vaga na Libertadores na fase de grupos. O Fluminense, que já está garantido, que está aí preparando-se para o Mundial, enfrenta o Grêmio no Maracanã, e vai ser a despedida da torcida para ir até o Mundial. O Internacional enfrenta o Botafogo, outro jogo melancólico, e uma decisão para o Vasco contra o Bragantino em São Januário. O Vasco precisando de todas as formas vencer, como também o Santos, que enfrenta na Vila Belmiro o Fortaleza. O Santos precisando da vitória para conseguir escapar. E o Curitiba enfrenta o Corinthians, um jogo bastante melancólico também neste campeonato brasileiro, campeonato que foi bastante disputado, que chegou até na última rodada com uma indefinição, mas se o Vasco e o Santos conseguirem permanecer na primeira divisão, o campeonato do ano que vem, nós teremos as principais equipes do Brasil, e com certeza teremos um grande campeonato brasileiro no ano de 2024. É isso. O FIP Sport, você sabe de tudo de esportes que acontece no Brasil e no mundo. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, e na semana que vem teremos mais novidades, e aí vamos falar para vocês quem foram os 4 rebaixados definitivamente e quem é o campeão brasileiro do ano de 2023. Tô achando que vai ser o Palmeiras, hein? É isso aí, a gente confere no próximo FIP Sport. Um grande abraço e até lá!